Renato Pereira também fala sobre a campanha de reeleição do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, hoje no Partido Verde. Renato Pereira também falou em sua delação sobre a campanha de reeleição no ano passado do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, do Partido Verde. À época, Rodrigo estava saindo do Partido dos Trabalhadores. Segundo Renato, o prefeito pediu a ele se poderia pagar parte do dinheiro da campanha via Caixa 2, porque por trocar o PT por um partido menor, o limite legal de captação de recursos seria pequeno. Então, a primeira estimativa que eu tinha era uma campanha em torno de 7 milhões de reais. O então prefeito nos disse que ele provavelmente teria problemas, ele estava pensando em mudar de partido, iria para um partido pequeno, haveria dificuldade de captação, e disse o quanto poderia ser por fora. O Rodrigo marcou lá comigo uma conversa, eu, ele e o Domício, e foi a primeira conversa com o prefeito em que eu disse que, olha, a gente não quer aceitar recursos por fora, mesmo que a campanha custe menos, isso para nós não é um problema, a gente quer fazer tudo licitamente, mesmo ganhando menos. Mas ele disse, mas o limite legal que nós teremos para captar, sobretudo eu trocando de partido, vai ser muito pequeno. Não tem chance de poder cobrir despesas de campanha. Será que pelo menos 4 milhões? Será que vocês não aceitam uma parte por fora? Segundo Renato Pereira, uma das soluções apontadas pelo prefeito Rodrigo Neves era de um acordo com empresas de ônibus. E aí, nessa conversa que o Domício estava presente, ele perguntou para o Domício, vem cá, Domício, aquela história lá com as empresas de ônibus, se a gente fizer aquele acordo, será que eles não podem fazer uma contribuição por fora? Esse assunto chegou a ser abordado lá, o Domício disse que não sabia se sim ou que não, mas eu mais uma vez reiterei para ambos que nós não queríamos fazer campanha com doação por fora, a gente só queria fazer campanha por dentro. Renato Pereira também conta como foi feita a licitação para a área de publicidade da Prefeitura de Niterói durante o primeiro mandato de Rodrigo Neves. Então, em 2012, nós fizemos a campanha do atual prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, ele se sagrou vencedor. Então, ainda em 2012, no finalzinho de 2012, o Rodrigo já conversou comigo e com o William, dizendo que gostaria que nós seguíssemos trabalhando com ele e que o ideal é que isso fosse feito através de uma licitação para a área de publicidade. Então, foi definido primeiro o valor da licitação, que eram 15 milhões de reais, com mais um aditivo podia chegar de 20%, podia chegar a 18 milhões. Foi definido também que haveria apenas uma agência vencedora e que essa agência seria a Prole. Então, houve essa definição e o processo licitatório teve curso, se não me engano, no segundo semestre de 2013 e a Prole se sagrou vencedora e nós passamos a trabalhar, então, formalmente para a Prefeitura de Niterói. O marqueteiro fala ainda que o ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Aloísio Neves, exigiu o pagamento de 1% do contrato dessa licitação. Assim que isso aconteceu, eu recebi um telefonema de um conselheiro do TCE, o Aloísio Neves, que tinha sido chefe de gabinete do Sérgio Cabral quando ele era presidente da Assembleia Legislativa. Então eu já o conhecia, já o tinha visto algumas vezes, enfim, em uma outra ocasião na casa do Sérgio Cabral, enfim, algumas poucas vezes, mas eu já sabia quem ele era, já o tinha visto. Eu compareci uma tarde ao tribunal, fui lá no gabinete dele, ele me recebeu lá, e ele então me disse que nós tínhamos vencido uma licitação para a Prefeitura de Niterói, para prestar serviço de publicidade, e que nós tínhamos que pagar 1% do valor do contrato em espécie por esse resultado. Expliquei para ele que, na verdade, as agências só ficam com um pequeno valor das receitas que passam através delas, que 85% vão para os veículos de comunicação, mas ele foi absolutamente inflexível e disse que se eu não fizesse o pagamento de 1%, nós teríamos problemas no contrato que nós tínhamos com o governo do Estado. Eu me senti bastante constrangido, coagido na reunião, além de surpreso, porque era uma pessoa que eu até já conhecia. Renato Pereira diz que depois da exigência da propina feita pelo então conselheiro do TCE, ele comunicou o fato ao prefeito de Niterói, que disse que era para pagar.
Então tive uma reunião com os meus sócios na Prole, expliquei o que tinha acontecido, comuniquei isso também ao Rodrigo Neves, né? Tive uma reunião com o Rodrigo Neves e o William Passos, conversamos com ele, explicamos o que tinha acontecido e ele disse, bom, se é inevitável, né, que se faça o pagamento. Ele disse que havia uma regra que tinha que se pagar 1% sobre contratos de prestação de serviço no estado do Rio de Janeiro, fosse para o governo do Rio de Janeiro ou fosse para as prefeituras, que só no caso da Prefeitura do Rio que não, porque aí o TCE não tinha ingerência quanto à Prefeitura da capital do Rio. Mas que essa era a regra e que nós tínhamos que nos adaptar e fazer isso o quanto antes, senão nós teríamos problema. Rodrigo Neves declarou que o relato de Renato Pereira é improcedente e inaceitável e que durante o contrato com a Prole o marqueteiro esteve 3 vezes em seu gabinete para tratar de campanhas de comunicação da Prefeitura e que em nenhum momento foi mencionado qualquer assunto sobre o Tribunal de Contas. Afirmou ainda que as doações de campanha foram feitas dentro da lei, aprovadas pela Justiça Eleitoral e que nunca recebeu doação de campanha de Sérgio Cabral. Nós não conseguimos falar com o conselheiro Aloísio Neves.